Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou da turma 2, da subturma D, e hoje eu vim falar um pouco sobre a questão da prova, da primeira prova de LOP, e é isso. Primeiro eu vou apresentar para vocês o que a gente vai fazer nessa questão aqui. A gente vai ter que fazer um programa em que pegue um salário bruto de alguém, com a entrada do salário bruto de alguém, e calcule o salário líquido. O salário líquido a gente se obtém através de duas etapas. Primeiro a gente faz o cálculo do INSS e depois o cálculo do imposto de renda e subtrai o INSS e o imposto de renda do salário bruto da pessoa, obtendo-se assim o salário líquido. Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês os principais conceitos vistos no curso e o que eu apliquei aqui no código. Primeiro, vou explicar para vocês um conceito bem básico, que seria a criação de variáveis. Como podemos ver aqui, eu criei a variável SB para o salário bruto, criei a variável INSS, essas variáveis aqui. Aí depois a gente vai para a parte de estrutura de decisão, que foi usado aqui o uso dessa siglazinha, o if, que significa se tal coisa acontecer, o programa vai executar tal coisa. E como pode ver aqui, eu usei bastante o if, né? Podem ver aqui. Criei mais variáveis e usei bastante o if. E por fim, aqui a gente tem o alert, né? Que o alert é o que vai aparecer na tela do usuário, da pessoa que for acessar esse programa. Agora eu vou explicar bem direitinho, mais detalhadamente, como que funciona o meu código. Primeiro, a pessoa vai entrar com o salário bruto. Aí o que vai acontecer? A gente vai fazer primeiro o cálculo do INSS, de quanto vai ser descontado do salário dessa pessoa, né? Então vai ser assim, a pessoa vai inserir o salário bruto dela, quanto ela recebe, o valor lá integral, todinho, certinho. E se ele for menor ou igual a 1.212, esse if aqui vai ser executado, entendeu? Essa condição aqui vai ser executada. Se ele for entre esses valores aqui, essa condição vai ser executada, entendeu? E se deu assim, o cálculo do desconto do INSS. Primeiro a gente pegava o salário bruto e subtraía pelo menor valor da faixa. Ou seja, o menor valor da faixa desse primeiro if aqui é 0. Então a gente pegou o salário bruto, subtraiu 0 e multiplicou esse valor por 0,075 ou 7,5%. E assim obtemos o INSS. Aí, por exemplo, aqui na faixa 2, a lógica vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai somar a porcentagem da faixa 1 com o cálculo da faixa 2. Por exemplo, a gente pegou um salário aqui parcial, como vocês podem ver. Essa variável aqui significa o salário parcial, né? Que é do salário que a gente vai calcular. E a gente pega o salário bruto e subtrai do menor valor dessa condição, entendeu? Então, isso acontece. Aí, a gente vai fazer o cálculozinho. A gente subtrai o salário bruto do número menor da condição e vai multiplicar pela porcentagemzinha que ele dá lá. Porque tem uma tabelinha aqui e a gente vê, ó. Do cálculo do INSS a gente vai multiplicar por 9%, ou 0,09. E o INSS dessa faixa aqui, a gente tem a soma da faixa com a soma da faixa 1 com a faixa 2, teoricamente, né?
Aí, certo. Tendo calculado tudo isso aqui, e eu acho importante declarar, ressaltar essa parte aqui, que para salários maiores que R$ 7.087,22, o INSS, a taxa que vai ser descontada do salário lá, vai ser sempre isso daqui, porque como ele diz aqui em cima na questão, ó, cadê? Vamos ver, deixa eu ver, o valor máximo permitido para desconto do INSS é de R$ 828,39. Então, é isso. Aí agora a gente vai calcular o IR, ou Imposto de Renda. Primeiro, a gente precisa criar uma variável para o salário base. Isso a gente tem aqui na questão, porque ele fala, ó, no cálculo do IR, segue a mesma lógica do INSS, onde o desconto final das faixas mais elevadas é obtido pela soma dos descontos relativos de cada faixa, calculados sobre o salário base. Então, a gente criou uma variável aqui, SBS, salário base, e a gente já colocou como se dá o cálculo do salário base, que é salário bruto menos o INSS. Aí a gente tem o salário base, a gente vai calcular o imposto de renda a partir desse salário base. Criei variáveis para as 5 condições que ele dá aqui do cálculo do imposto de renda. E é isso. Vou aqui explicar agora um pouquinho. Aqui segue a mesma lógica. Se o salário base for menor ou igual a R$ 1.903,98, executa e o IR dele vai ser zero. Porque ele fala que, lá na questão, ele fala que nessa condição aqui, o imposto de renda vai ser sempre zero. Aqui a gente tem segundo if, a segunda condição, que está entre esses valores aqui, o imposto de renda, e a gente vai calcular do mesmo jeito. A gente pega o salário base menos o menor valor da condição, e depois a gente vai pegar isso e vai multiplicar pela porcentagem que ele dá lá em cima. Ele dá na própria questão para você colocar, que no caso vai ser 7,5 ou 0,075 para você multiplicar. Aí deixa eu ver aqui, certo. E por último se dá o cálculo do salário líquido. A gente criou uma variável para o salário líquido e faz o cálculo normal, pega o salário bruto, subtrai o INSS e subtrai também o imposto de renda. E assim, no alert, a gente coloca para aparecer só o salário líquido, fixado 2 casas decimais, porque também é uma condição da questão que ela pede. Use a operação toFixed para garantir que o valor do salário líquido seja apresentado com 2 casas decimais. Agora eu vou falar um pouco sobre os operadores lógicos que foi utilizado para fazer essa questão. Eu usei muito o i aqui, Para os cálculos eu utilizei também o símbolo para multiplicação. Aqui a gente pode ver o menos para subtração, a soma de coisas. É isso. E de estrutura de decisão eu usei o if. Como pode ver, eu usei bastante o if aqui. O algoritmo usado foi utilizando essa lógica aqui. Primeiro, eu calculei o INSS, quanto ia descontar do salário da pessoa. Depois, calculei o IR, aqui, fiz o código para o cálculo do IR, que é o imposto de renda. E depois, eu dei o comando para ele alertar somente o salário líquido, sim, calculando o salário líquido também. E agora eu vou fazer alguns testes aqui no Replit para poder testar o código mesmo. Deixa eu ver.
Eu vou entrar primeiro com o salário de 1.000. Tá certo, deu R$925. Agora eu vou entrar com 1.500. Testar de novo aqui. 1.500. É pra dar R$1.383,18. Vamos ver se vai dar. R$1.383,18. Agora eu vou testar aqui um de 2.200. É pra dar R$2.011,47. O salário R$2.011,47. Agora eu vou testar com um valor mais alto. Eu vou testar com 5.000. Bateu com o resultado aqui, é pra dar exatamente isso. E agora eu vou testar com 8.000. E é pra dar R$6.068,78. 6.068,78. Agora eu vou testar com o que ele fala lá na questão. Vou testar com esse valor aqui. E é pra dar esse valor aqui. Então vamos lá. Testar. Ó. Ó, bateu com o valor lá. Tá vendo? Então é isso. Ai, meu Deus. Então foi isso. Espero que tenham entendido um pouco sobre o código que foi realizado e sobre a lógica da questão, sobre também os operadores lógicos, o algoritmo da questão e também as estruturas de decisão, né, que foi utilizadas para fazer essa questão. É isso. Muito obrigada por assistir.